por que as igrejas, né, pedem muito dinheiro? Eu acho que o que ele está falando é que quando o Jesus mandou os discípulos pregarem o evangelho, acho que até mesmo para não levar só o evangelho, e hoje as igrejas só pedem dinheiro. Então, vamos ler, eu vou pedir para você ler. Você tem NVI? Tem. A NVI é Mateus capítulo 10, versículo de 6 a 16. Deixa eu pegar aqui. João? Não, Mateus 10. Mateus 10. Tô chegando lá. Tô pegando aqui. Mateus 10. Vamos lá. Mateus 10, a partir do verso... De 6 ao 16. 6 ao 16, vamos lá. Diz o seguinte: antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. E se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz se torne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as palavras, sacudem a poeira dos pés quando saírem da casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 16 é uma missão suicida, né? Envio como ovelhas no meio de lobos. Missão suicida. Interessante. Então, aí nós vemos aí a estratégia de Jesus quando ele enviou os discípulos. É muito interessante observar o versículo 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o primeiro momento. Porque depois Jesus vai dizer aos discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E ele muda o foco. Ele para o mundo todo. Em Mateus 28 ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa visão da universalidade do evangelho já acontece em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão no seu chamado: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o evangelho não pertence a uma etnia, não pertence a uma tribo. O evangelho é para o mundo todo. Eu acho muito bonito isso, muito bonito. Aliás, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, aí tem uma pergunta sobre isso também, em Mateus 21 e outro texto, ele diz, ele defendendo, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então acho bonito aí que Jesus pensou em nós quando ele expulsou os vendilhões do templo. Quer dizer, é para todos os povos. Defendeu ali o nosso direito, vou dizer o direito, mas o nosso espaço para adorar. Sim. E assim por diante, Aliás, o templo estava sem espaço. Você sabe disso, que era tanto caixa engradado, era tanto animal, era tanta sujeira, um mau cheiro tremendo, comida de animal, resto de animais, fezes de animais, tudo isso dentro do templo, e aquilo incomodava a adoração, Aí barulho de animais e tudo isso. Jesus paventou com isso. Falei, não, nós precisamos de respeitar o espaço para a adoração, Hoje os templos aí por aí afora funcionam desse jeito também. É uma gritaria, é uma barulheira, é um comércio, meu Deus, parece camelódromo. Tem igreja que parece um camelódromo, Então tem tudo isso acontecendo. Tá muito caro ser crente, pastor. Eu tava vindo pra cá e pensando nisso, Porque se você precisa de um livramento, é tanto. Se você precisa de um milagre, é tanto. Se você precisa de uma cura, você precisa ofertar com tanto. Daqui a pouco, meu Deus do céu. Aí me veio Romanos 8. Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Todas as coisas. Já deu Jesus, que é o maior de tudo, Então todas as coisas.
Bem, outra pergunta? A Maria, ela é da ICPD. Desculpe, voltando à pergunta anterior, ele pergunta, ele ainda faz uma observação, muitas igrejas pedem muito dinheiro. Isso é verdade, né? O José Alves aqui, isso é verdade. Porque uma das marcas da igreja evangélica brasileira, não toda ela, mas a maior parte dela, é a ganância. Sabe? Não há limite para esses pastores aí de hoje, bispos e apóstolos. Eles pedem dinheiro o tempo todo, né? E muito dinheiro, né? Eu sei de um ministério aí que tem tanto dinheiro que os projetistas não vencem desenvolver os projetos para desovar o dinheiro, porque não pode ficar acumulado o dinheiro. Como é que pode um negócio desse? E eles continuam pedindo. Só falam em dinheiro. Meu Deus, mamão na cabeça. Mamão em tudo, né? É uma lástima. Aonde chegou? Por isso que nós vivemos hoje uma crise de conversões. Poucas pessoas se convertendo, né? Poucas pessoas se convertendo. E um outro dado muito triste hoje no campo religioso brasileiro é que existe uma multidão hoje, um rebanho muito grande que gosta de líderes safados. Eles gostam de líderes mentirosos. Eles convivem bem com esse tipo de gente. Existe hoje um rebanho no Brasil que gosta de coisa errada. Porque eles estão vendo. Eu vejo isso. Você sabe, todo mundo fica sabendo. Aquele fulano, ele é um charlatão. Aquele lá, ele é um explorador, ele manipula. Aquele lá é um mentiroso. Aquele é um adúltero. Aquele já não sei está em quantos casamentos. E o povo está lá em volta. Então existe hoje um rebanho no Brasil que gosta da safadeza. Gosta de coisa errada. Aquele lá aprontou isso, aprontou aquilo. Às vezes a pessoa se envolve até com a justiça, mas ele continua tendo seguidores. Eu acho interessante isso, né? Como existe toda essa orquestração do mal hoje em torno de líderes sem caráter, né? Manipuladores, opressivos, abusadores. Tá cheio disso hoje. Vamos em frente. Pastor,